Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Ana Talks Podcast. Amores, o assunto de hoje nessa série especial das protagonistas Recife em Curitiba tem uma convidada aqui maravilhosa que vai abrir sua mente para o mundo das viagens. Seja essa viagem a passeio com a sua família ou uma viagem muito bem planejada de negócios. Então fica aqui que esse episódio já vai começar. Roda a vinheta, diretor! Amores, eu apresento a vocês Beatriz Queiroz. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, Ana. É um prazer imenso estar aqui. E para mim, que gosto muito de viajar para participar do seu programa é incrível. Eu sou suspeita porque eu também amo viajar. Eu acho que é um dos melhores investimentos assim que a gente faz na vida. É bom demais, para perto ou para longe. Aqui no Brasil a gente sabe que tem lugares magníficos para ser explorado. E eu quero que você traga luz para o povo de casa sobre esse tema. Mas eu quero que você, antes de tudo, eu quero que você comece falando um pouquinho sobre você. Quem que é a Bia e o que te conectou com esse mundo das viagens? Bom, eu sou Beatriz Queiroz. Eu passei por 2 transições de carreira, né? Eu sou biomédica. Trabalhei por um tempo com medicina nuclear, que já é uma coisa bem diferente. E eu também fiz engenharia civil. E trabalhei com projetos de engenharia. E aí eu brinco que eu me cansei disso tudo, larguei tudo e fui viajar, né? A gente conheceu o mundo das viagens, pensando em melhorar as nossas viagens. Então, eu e meu marido, nós somos sócios, e ele adquiriu um conhecimento de milhas, né? Que é uma coisa assim, é um mundo à parte. É a partir desse conhecimento, pensando nas nossas viagens, ele enxergou ali um negócio. Ele pensou assim, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. E aí, a partir dali, a gente começou a desenvolver as nossas empresas, né? Hoje a gente tem um grupo de 3 empresas, todas focadas em turismo. Que legal. Dá para viajar mesmo com milhas, Bia? Dá. Mas porque, sou leiga no assunto, mas quando eu vou olhar, parece que às vezes nem vale a pena. Existem compras estratégicas, só dá uma pinceladinha aí nessa questão das milhas aí, porque quem sabe o pessoal de casa também tem essa curiosidade. É um assunto assim muito interessante, é um conhecimento que agrega muito, principalmente para quem gosta de viajar. A maior dica que eu dou é de fazer compras inteligentes. Então a gente tem programas de fidelidade, programas de pontuação, que você não precisa gastar nada mais do que você já gasta. Né? Todas as compras que você faz, você pode, de forma inteligente, ganhar essas milhas e transformar depois essas milhas em viagem. Mas, assim, é um assunto incrível, é um conhecimento riquíssimo e quem gosta de viajar, vale a pena buscar aprender mais sobre milhas. E você ensina sobre isso? Eu não ensino hoje, porque a nossa área de turismo é voltada para empresas, para fazer B2B, mas tem várias pessoas muito boas no mercado que fazem curso, mentoria, consultoria. Eu não achei que funcionasse. Funciona. E eu vou te contar uma coisa. Depois que eu aprendi sobre milhas, viagem internacional, eu só faço em classe executiva. Mas quando eu vou olhar lá com as milhas, não condiz muita milha. É porque tem estratégias. Ah, meu pai, vou ter que aprender. Você podia fazer um curso, hein, Bia? Quem sabe? Tô me organizando. Faz um curso online pra gente, vai deixar a gente aí curiosa, querendo viajar, sem gastar muito. Tem algumas estratégias, e assim, um dos segredos é ter flexibilidade de data. Sim. É o que eu falo, não sou eu que escolho a viagem, é a viagem que me escolhe. Então, quando eu vejo uma oportunidade... sim. Aí a gente consegue fazer a emissão e a gente viaja. Então, para quem precisa se planejar muito, é um pouco mais restrito. Mas quem tem flexibilidade, né? Quem não precisa de férias para viajar, quem consegue... que tem vontade de conhecer lugares, mas não exatamente aquele lugar específico, então consegue aproveitar muito. Então agora eu quero que você me fale um pouquinho da tua agência. Quem que é o teu público? Quem que você atende? Porque viagem, eu falo que são 2 pontas assim, né? Ou ela é maravilhosa, ou é aquele perrengue que de chique não tem nada.
Porque muitas vezes você programa e quando você chega lá não é aquilo, ou você é aquele ser humano corajoso e fala assim, eu vou ir lá na hora, eu vou ver. E aí você se frustra, perde dinheiro, perde tempo. Até onde? Por que é importante contratar uma agência? Você vai ter que contar muita coisa aqui hoje, Bia. Bom, hoje o meu grupo são 3 empresas, todas focadas em turismo. A minha primeira empresa, que é a maior empresa, a gente trabalha o B2B com outras agências, né? Então, com esse conhecimento de milhas, com essas estratégias, a gente busca trazer tecnologias para ajudar outras agências a crescerem, a ter mais lucratividade. Então, a gente faz esse trabalho e também a gente pensa muito no suporte, né? A gente entende que o cliente do nosso cliente precisa fazer a viagem. Então, quando a gente atende uma agência, a gente traz o máximo de suporte, o máximo de informação possível para que essa agência também, quanto mais ela cresce, mais a gente cresce junto, né? Então, essa nossa empresa hoje é a nossa empresa principal, né? E a partir dali, a gente começou a abrir outros braços no turismo, porque assim, o turismo é um negócio absurdo. A gente tem muitos nichos específicos, então, alguns, turismo de aventura, então tem agências específicas que fazem viagem de aventura. A gente tem agências específicas para lua de mel, por exemplo. Tem agência que só atende lua de mel, né? Específicas no destino, então, Ásia, Europa. Então, assim, o turismo é gigantesco. E depois da pandemia, o comportamento das pessoas mudou muito. Porque as pessoas começaram a pensar, para que eu vou viver dentro do escritório, aqui no meu apartamento, se eu tenho o mundo todo para conhecer? Então, a pandemia, ela trouxe um boom gigantesco para o turismo. Se a gente olhar qualquer vídeo no Instagram, a gente vê os pontos turísticos, assim, lotados, porque as pessoas agora querem viver. Ninguém quer mais ficar em casa e só ali ganhando dinheiro, guardando dinheiro, não. Então, as pessoas estão pensando muito mais nas experiências, no que elas vão viver, no que elas vão deixar, do que simplesmente trabalhar e seguir a vida. E aí, pensando nisso, a gente montou, agora recente, uma franquia da Azul Viagens, que é no Rio de Janeiro. Minha família mora lá, então a gente abriu também esse braço específico lá no Rio de Janeiro. E uma outra solução que a gente tem é para o mundo corporativo, né? A gente entende que as empresas, elas precisam muito de estratégia e de suporte em viagem, né? Sim. Você pensa, uma empresa que faz viagens, que coloca os seus executivos, os seus diretores, os seus colaboradores, eles precisam otimizar isso, porque a empresa pode ser de qualquer segmento. Então, quando eles buscam uma agência especializada, eles estão buscando segurança. Com certeza. Eles estão buscando suporte. E esse nosso braço corporativo é exatamente para trazer essa tranquilidade. Então, a empresa que faz a viagem com a gente garante que essa pessoa vai embarcar. A gente garante que esse diretor, se ele precisar, por exemplo, mudar uma viagem, mudar uma reunião, a gente vai resolver. E isso vai muito de encontro com o que a gente faz também para as outras agências, que é essa questão do suporte, de trazer essa segurança e de realmente pensar na viagem, a viagem de negócio, como algo que vai trazer um retorno para a empresa, né? Então, a gente sempre busca essas soluções, alinhado com tecnologia, com nosso conhecimento, a gente faz esse trabalho também com o corporativo. Ô Bia, porque uma coisa é você fazer uma viagem, por exemplo, sozinha com a sua família e se frustrar, que é horrível, mas uma coisa é quando a gente fala de negócios. Então, uma viagem de negócios bem programada, ela pode ter ainda algumas coisas ali no meio do caminho a ser ajustada. Mas uma viagem de negócios que ela não tenha uma programação adequada e um cuidado, um suporte, que eu acho que essa é a palavra ideal, além de ser frustrante, pode gerar despesas, gastos, perda de negócios. Então, a importância de uma empresa ter uma agência que trabalhe com isso, entenda isso e realmente preze esse suporte, né? Não, com toda certeza. A gente pensa que, como a gente, né, é empresária, a gente é empreendedora, a gente entende a importância de cumprir a agenda, de estar nos locais certos. Então, a gente pensa muito nessas soluções. E a gente
sempre traz algo mais personalizado. Então, se você tem uma empresa, eu não tenho um contrato fixo, né? Primeiro eu vou entender qual é a sua necessidade, o que sua empresa faz, para eu conseguir trazer uma solução. Porque nem toda empresa é igual. Os diretores são diferentes, as pessoas têm gostos diferentes. Então, isso é muito importante. A gente traz isso com muito cuidado. Então, existem clientes nossos recorrentes que eu já sei exatamente que ele gosta de sentar naquela poltrona, ele gosta de chegar no hotel, já tá resolvido. Então, o que eu puder já adiantar, eu já adianto, para quando aquela pessoa chegar, realmente ela tá focada no que ela foi fazer ali naquele destino. Tem, assim, reuniões que são cruciais ali para a vida de uma empresa. Com certeza. Então, se a gente falha, assim, para mim é um absurdo, né? Então, eu preciso ter toda essa segurança e passar essa segurança para o empresário, para o colaborador, para aquela empresa que está confiando, né, essa viagem importante na nossa empresa. A gente sabe que às vezes pode acontecer, por exemplo, cancela um voo. Se é uma viagem internacional e cancela ou atrasa um voo e você tem uma conexão, já pode bagunçar tudo. Então, esse planejamento, ele é essencial para que mesmo que ocorra essas situações no caminho, aquela reunião, aquele negócio não venha a ser afetado. Vocês fazem essa programação numa situação como essa? Com toda certeza. A gente tem um serviço de pós-venda muito próximo. Então, depende muito da empresa. Mas tem empresas que a gente tem um contato direto do viajante. Então, a empresa passa esse contato e a gente está ali em contato. A gente tem uma agenda, então quando a gente sabe que tem viagem, fica todo mundo ali com o celular ligado e a gente sempre fala, qualquer emergência ligue. E a gente consegue evitar muitos problemas, né? A gente tem um processo interno de verificação de voo, de marcação de assento antecipado. Então a gente já pergunta, vai despachar bagagem, pra gente já conseguir, a pessoa chegue no aeroporto e ela já resolva. Né? Então hoje a gente faz um trabalho, por exemplo, do check-in. A pessoa não precisa nem fazer o check-in dela. A gente faz o check-in, a gente manda o cartão. Mas daí a gente fica muito mimado. Nem o check-in, aí a gente fica muito mimado. Nem o check-in. E dependendo do aeroporto, às vezes eu consigo despachar até a sua bagagem. Lá em Recife, por exemplo, a gente consegue. Se você precisar, você vai viajar, por exemplo, de madrugada. Aí eu mando alguém buscar sua mala à noite, sua mala já fica no aeroporto, já vai pro despacho e aí você só vai para embarcar. Para tudo. Gente, vocês estão ouvindo isso? Eu nunca tinha ouvido falar de um serviço de agência como a sua, Bia. Te falo de coração. Agora eu entendo por que Kelly vivia falando, a Bia, fala com a Bia, fala com a... Agora eu tô entendendo, Brasil. Quero saber quando que você vai abrir uma filial aqui em Curitiba. E é que eu já pensei. Maravilhosa. Já tá eu vou te falar que os pequenos serviços que podem parecer pequenos são os diferenciais de uma empresa. Então não é à toa que você está crescendo, não é à toa que você tem sucesso, porque é um diferencial especial, porque às vezes o que acontece? Vai viajar com a família, aí a gente sabe, aquela correria, é filho, é um monte de mala de um, mala de outro, perde filho, perde a mala, então pode parecer um detalhe bobo aos olhos de alguém, mas não é, é incrível. Uma coisa que a gente preza muito é exatamente esse cuidado. Sim. Então, assim, o que a gente planeja, a gente faz com muito cuidado, porque eu não quero perder a minha qualidade. Então, não adianta eu ter uma agência gigantesca, eu atendo inúmeros clientes e eu perdi a qualidade do meu serviço. Então, a gente prioriza muito isso, a gente faz um crescimento até, sabe? Porque exatamente isso, para mim não vale a pena atender 100 empresas de qualquer jeito. Eu prefiro atender 10 empresas, mas que eu entregue aquilo que eu me propus a entregar. Né? Na verdade, até um pouco mais, né? A gente acredita que se a gente é capaz, a gente pode fazer um pouco mais. Com certeza. E a gente prioriza muito isso. E você falou que atende agências, né? Agências de viagens menores ou não. Como que é quando outras agências te procuram? Tem que ser agência sola do Recife, você pode atender agências do Brasil todo. Que suportes mais você presta para essas empresas? Que deveriam de ser concorrentes, mas o mercado muda quando nós viramos parceiros. Exatamente. É isso que a gente pensa. Nesse mundo do turismo,
É porque eu tô muito imersa, né? Sim. E as pessoas que estão de fora, elas não entendem a grandiosidade desse mercado. Mas a gente acredita que, realmente, se eu faço uma parceria, eu tenho 2 agências. Mas eu tenho uma empresa que vai ajudar a sua agência a crescer. Então, se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho essa estratégia que vai potencializar, por que eu vou guardar isso só para mim? Sim. Né? Então, hoje a gente atende, em média, 200 agências recorrentes. E não é só em Pernambuco, não. É no Brasil e tem algumas até fora do Brasil. Que a gente faz todo o atendimento online. Sim. E a gente busca muito a excelência, a qualidade no atendimento. A gente tem um atendimento bem expandido ao longo do dia, né? A gente tenta fazer esse plantão para poder suprir as demandas. E sempre que vem algum suporte, a gente faz, né? As agências vêm, o meu passageiro ficou doente, tô com atestado. Eu falo, me mande tudo que eu resolvo. Né? Tudo que eu puder fazer junto à companhia aérea, eu faço. Porque realmente a gente gosta de ter esse controle e esse cuidado. Né? Então, a gente faz todo esse suporte. E é muito importante, porque tem agências que a gente chama de urgência. Às vezes é uma pessoa sozinha. Sim. Então, você pensa a demanda que ela tem. De atender cliente, de fazer pós-venda, de muitas vezes não tem o conhecimento, né? Não tem o contato ali, não sabe como chegar para resolver aquele problema. E aí a gente tenta sanar todas essas questões com o nosso trabalho. Não, muito legal você oferecer isso, ajudar outras agências a crescerem. Eu sempre acreditei que juntos vamos mais longe, somos mais fortes. Para mim, essas frases não tem nada de clichê. É uma realidade. E que generosidade você dividir o seu conhecimento e abraçar outras pessoas do mesmo sumiu a palavra, mesmo ramo que o seu, e você ajudando eles a crescer. Isso é generosidade, Bia. Não é só olhar de mercado, isso é generosidade. Obrigada. Incrível. A gente acredita muito, muito quando a gente se conecta com outras pessoas, quando a gente faz parcerias, todo mundo cresce. E assim, certeza. Tem mercado para todo mundo. Sim. As pessoas questionam muito isso. Mas você tem agência e você atende outras agências? A minha agência de corporativo, ela é cliente da minha empresa. Então, eu faço da mesma forma que eu faço esse atendimento, eu faço para minhas empresas também. E a gente não se enxerga como concorrente, porque tem espaço para todo mundo. Sim. Ô, gente, deixa eu só corrigir uma coisa aqui que eu falei, né? As meninas do Recife, mas a Bia é de Caruaru, né? Eu moro em Caruaru. Que é Pernambuco. Isso. Olha isso, Brasil. Vê se eu dou conta disso. Veio do Pernambuco para participar aqui do Anatalks. Eu fico muito feliz. E agora sim, as agências podem te procurar de todo o Brasil. Você teria abraços para atender agências aqui de Curitiba. Olha, eu tô gostando dessa ideia, hein? Aqui para atender aqui, como que eles fazem ali para te procurar? Ela já tem que ser uma agência consolidada, porque às vezes tem alguém que está pensando em comprar uma franquia, pensando em montar a sua agência de um determinado setor. Essa pessoa já pode te procurar ou ela já tem que ser uma agência consolidada? Qualquer agência, se você estiver querendo começar hoje com a sua agência, você pode procurar. Porque a gente faz até esse suporte de início, a gente ajuda. Porque a gente já tem essa experiência, né? Eu já atendi muitas agências que estão ali no comecinho, ainda precisam de uma ajuda. E o que a gente pode, a gente ajuda. Então, hoje a gente é um fornecedor, mas no turismo tem vários. Então, eu indico fornecedor. Eu mando o contato do meu fornecedor, por exemplo, de hotelaria, um fornecedor específico. Fale com fulano, ajude, porque ele tá começando agora. Sim. E aí a gente tenta fazer esse trabalho. Porque as agências, elas são os nossos clientes. Então eu preciso ter pessoas ali para elas comprarem de mim. Então, quanto mais agências eu ajudo, mais potenciais clientes eu tenho. E aí a gente vai fazendo essa troca. Mas é incrível porque, por exemplo, uma pessoa que está começando, você já ter alguém para te pegar pela mão, para te dar a direção, para te dar suporte, isso é maravilhoso. Porque o início... Não, gente, a vida do empreendedor é só Deus na causa, né? Não que é só o início. O trajeto todo do empreendedor é desafiador. Quando não é uma coisa, é outra. Até mesmo quando ele cresceu muito, ele passa por desafios. Quanto maior, mais desafios. Mas o início, a insegurança que se vai dar certo, você está injetando, né, recursos ali,
tempo ali, e por mais que você tenha um conhecimento sobre a área do turismo, se você ter alguém que tem essa expertise além e que vai te auxiliar, vai te dar caminhos, é incrível. Nossa, Bia, tô amando. É maravilhoso. A gente recebe muito feedback, assim, positivo com relação a isso, exatamente por essa questão de enxergar todo mundo como parceiro. Sim. Então, eu acho que isso serve para todo o mercado. Tem muita gente que tem medo de fazer ali uma parceria porque a pessoa é do mesmo segmento, mas, gente, não, é o contrário, porque a gente faz muita troca. Então, eu atendo ali 200 agências, mas a troca que eu tenho com essas agências, porque ninguém vai saber de tudo, né? Eu tenho a minha expertise, eu tenho a minha empresa, mas a gente consegue fazer muita troca. E a partir dali vai surgindo ideias, né? A gente vai pensando o que a gente pode fazer, para onde é que a gente pode crescer. E até novas estratégias. Então, às vezes, numa conversa, a gente fala, peraí, talvez isso aqui possa ser algo legal pra gente, um produto pra gente começar a trabalhar e a gente poder oferecer para as outras agências. E o que a gente, com esse conhecimento da nossa empresa para essas agências, foi o que desencadeou nas outras empresas. Então, hoje eu atendo corporativo, mas eu precisei todo esse conhecimento, essa experiência ali naquele atendimento, para enxergar o que é que o corporativo precisa. Sim. Né? Então, a gente consegue abrir, e assim, eu só vejo benefício em você estar ali junto com as pessoas. A gente vai muito em evento de turismo. O pessoal até brinca, você vai fazer visita técnica, né? Eu vou viajar, fazer visita técnica. Mas é exatamente porque é importante, né? Com certeza. Se eu trabalho com viagem, eu preciso viajar. Eu preciso vivenciar. Ai, que droga, hein? Meu Deus, que difícil isso. Muito difícil. Muito difícil. Que coisa boa. Ô, Bia, a gente fala sobre negócios, sobre as agências, mas, por exemplo, vamos pensar num mentor, num líder de grupo, como, por exemplo, nós temos a Kelly, das protagonistas, porque às vezes tem os líderes que eles querem fazer movimentos em outros estados ou até mesmo em outros países. Então eu quero reunir um grupo, levar algumas pessoas comigo, me unir àquelas pessoas de lá. Você faria esse trabalho também? Faço. Então conta tudo. Faço. Ele entra aqui no ramo de corporativo. Sim. Né? Então não é uma empresa que vai levar seus colaboradores, mas é uma empresa que está criando um movimento e, assim, envolveu viagem, a gente consegue atuar. Então, até esse travel business aqui, eu auxiliei Kelly para a gente conseguir organizar essa viagem. Então, a gente faz esse trabalho e a gente sempre tenta, mais uma vez, de forma personalizada, entender o que cada pessoa precisa. Porque, é uma viagem de negócios, mas nunca vai ser igual. Sim. Mas vamos supor, se eu vou pro Recife, um exemplo. Vou levar minha equipe, eu vou levar o pessoal do estúdio. Aí, onde que eu vou gravar? Eu não conheço lá. Vamos supor que eu não tenho a Kelly, não tenho as meninas, não conheço ninguém. Aí, se você tem uma pessoa que tem essa expertise, que já conhece lugares que daria certo. Eu vou fazer um evento também. Onde que eu vou fazer o meu evento? Então, você veja que parece ser simples quando você vai organizar. E aí você tem que fazer uma viagem técnica. E se você já tem essa pessoa que já sabe os lugares, já vai entender o teu perfil, o número de pessoas que vai, o número de pessoas que você vai levar no seu evento, você vai dar as opções dentro daquele ticket que ela vai investir, que ela pode pagar naquele momento, facilita muito a vida. E às vezes a gente pensa, mas é caro contratar uma agência. É caro contratar uma agência, Bia? Eu vou te falar que tem caso que é mais barato. Mais barato financeiramente. Tem, assim, com a tecnologia, a gente acha que... Tem muita gente do mercado que tem essa ideia ainda. De achar que a internet vai acabar com a agência de viagem. E aí, a gente tem 2 pontos muito importantes. Tem a questão do valor financeiro, que às vezes uma agência vai te entregar um valor menor do que você na internet. Mas como? Porque a gente tem fornecedor, a gente consegue negociar. Então, nem sempre uma agência vai ser mais cara. Só que, se a agência for mais cara do que a internet, você tem alguém para te ajudar. Sim. Então, assim, é uma diferença gigantesca. Eu já peguei clientes que, por exemplo, nunca tinham viajado de avião. Então, olha a responsabilidade
né, do meu trabalho. Ah, é só uma passagem de avião? Não. Não é. Porque aquela viagem vai marcar essa pessoa para sempre. Então, eu preciso ter essa consciência de entregar o meu melhor, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tenta sempre captar o que aquela pessoa precisa, né? Então, Sim. eu tenho um produto de corporativo, mas eu quero entender a necessidade daquela empresa. Porque se eu achar que eu não consigo atender aquela demanda, eu não vou atender. Sabe? Eu preciso ter muita responsabilidade. Sim. E assim, viagem é muita responsabilidade. Com certeza. Porque se a pessoa vai para um país, às vezes ela não fala a língua, ela não entende a cultura daquele país. Sim. E Tá indo aventurar. E muitas vezes acontece com pessoas que nunca viajaram. E aí, de primeira, então você ter alguém ali que já conhece ou tem todas as orientações para passar, desde uma chegada, como fazer, já ajuda um monte, né? Agora eu vou te falar sobre essas plataformas, vou te contar uma história. Essas plataformas são ótimas, né? Na internet nos ajudam, você pesquisar preço. Mas nós tivemos uma situação de um amigo, que nós fomos viajar juntos, cada um comprou lá a sua passagem, eu não lembro se ele tinha decidido depois, chegamos para embarcar, o voo dele era um horário parecido com o nosso, mas não era o mesmo voo, e ele comprou um aéreo numa plataforma conhecidíssima, tá? Comprou, chegou lá, foi fazer o check-in, não dava. Ele começou, falei, ih, tem alguma coisa estranha. Ele foi lá, quando ele chegou com as atendentes, o voo nem existia. não acredita. O voo nem existia, uma viagem internacional. E aí foi aquela correria, como assim o voo nem existia, daí eles meio que explicaram ali, era a companhia aérea que ele comprou, era uma companhia super conhecida, mas não era culpa da companhia aérea, era daquela empresa ali. E aí perdeu, né, não tem o que fazer. Aí vem, se a pessoa não tem uma programação, ela perdeu tudo, ela vai perder o hotel, ela vai perder todas as outras coisas. Então, se a pessoa já é um pouco mais programada, achou um outro voo lá e foi. Mas você vê, então, é lógico que comprar com lugares que são seguros, você já pode ter problemas. Agora, imagine assim, gente, tem coisa que a gente tem que demandar. Pesquisa, depois você vai contar teu telefone, teu Instagram pra todo mundo, porque hoje eu acredito que você consiga atender todo o Brasil, não consegue, Bia? Consigo atender. Se eu quiser viajar lá pro Recife, você consegue me atender? Com certeza. Se eu quiser ir pra Noronha, você consegue me atender? Com toda certeza. Ai, Brasil! Estou esperando essa data de Noronha. Ai, eu pra gente também, organizar era essa pra ter ido. viagem. E deixa eu perguntar, se você conhece alguém que já se frustrou com viagens, que comprou aéreo lá no aplicativo, hotel, chegou lá no hotel, cadê o hotel? Não tem vaga no hotel. Isso é muito comum, infelizmente. Coloca aqui nos comentários que nós sabemos que não estamos sozinhos nesse barco. E, Ana, tem assim, são muitos detalhes. Claro que, como eu trabalho com isso, já tá sempre na minha cabeça, né? Mas assim, eu tenho tanta história Imagina. de viagem. Dá pra gente gravar uns 3 episódios só contando história de viagem. Ah, conta uma aí. Não, termina o que você ia falar, daí você vai contar uma. Não, eu vou contar, então, uma história que, assim, foi bem crítica. A gente fez uma viagem pro Egito. Egito, já adianto que é um lugar que precisa de muito cuidado. Você precisa pisar lá, já com tudo programado, com uma agência, porque não dá pra fazer viagem sozinha. Existem destinos que você não consegue fazer sozinho, não adianta. Né? Porque tem perigos, tem a questão da cultura, da língua, então tem que ter muito cuidado. Mas a gente fez uma viagem pro Egito, e lá a gente conheceu outros brasileiros. A gente fez um cruzeiro pelo Nilo, pelo Rio Nilo, e a gente conheceu outros brasileiros. E aí, a gente seguiu viagem, voltou pro Brasil, e um casal, eles foram ficar num resort. E, assim, lá um resort maravilhoso, beira-mar. O cara escorregou no ralo da piscina e quebrou a clavícula. E aí ele ele não tinha feito o seguro viagem, ele só tinha o seguro do cartão de crédito. Que eu não confio.
é complicado. É porque eu vejo que são coisas totalmente diferentes. E a maioria das pessoas viajam, que na verdade é uma assistência, eles falam que é o seguro do cartão, mas na prática, quando você vai usar, ele não cobre absolutamente quase nada do que um seguro cobre. Eu acho que o que ele cobre é a bagagem ali, uma taxa da bagagem. Mas o seguro em si, ele não cobre. E aí vem o BO. Então, aí ele só tinha esse seguro do cartão, que tem alguns lugares que o seguro consegue cobrir, mas a maioria funciona por reembolso. Só que assim, reembolso, você tem que desembolsar e depois esperar para receber esse dinheiro. Aí ele, lá no Egito, então você pensa, você tá num lugar que você... É complicado e teve que fazer uma cirurgia. Ele teve que fazer uma cirurgia. E aí eu lembro que eles estavam em contato com a gente perguntando, e aí, o que é que resolveu? Então assim, foi um transtorno, eles não tinham dinheiro, eu acho que ficou em torno de 40 mil reais que eles tiveram que pagar lá pra essa cirurgia, pro hospital, tudo. Faz tempo? Foi 2023. Algo barato. 2023. Porque a gente sabe que fora é tudo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês reclamam da saúde do Brasil? Vai lá pra ver, meu filho. Vai lá pra ver. Vai lá pra ver. Não tô falando que é ruim, mas vai lá. É difícil. Reclamam do SUS? Vai lá, o SUS chega aqui, ele atende todo mundo. Chegou do Peru, ele vai atender. Chegou da Inglaterra, ele vai atender. Lá fora não é assim. Não, o Brasil é mãe, gente. Vocês reclamam, mas o Brasil é uma mãe. Não, Estados Unidos, você vai dar um ponto, essa $1.000. Essa cirurgia lá, o que não iria custar? Não ia sair menos de 40 mil dólares, não reais. E aí eles fizeram até uma logística para receber o dinheiro do pessoal do Brasil, enfim. No final ele fez a cirurgia, ele teve que desembolsar 40 mil reais para depois entrar no seguro. Então, seguro viagem é uma coisa tão barata. Sim. É muito barato. E aí eu sempre falo para as pessoas, você vai planejar uma viagem, você tem que colocar na sua conta passagem, hospedagem, seguro, passeio, comida, deslocamento, tudo. E as pessoas às vezes, elas deixam de comprar um seguro, eu vou fazer uma viagem na Europa, vai dar R$600, gente. Paga. Porque a gente pisou fora do Brasil, a gente não tem o respaldo de saúde que a gente tem aqui. E se você falar, mas R$600 é caro. Se você colocar no montante de uma viagem como essa, não é? E a gente, mas é difícil acontecer. É difícil, mas na verdade eu acho que não é difícil. Para quem trabalha com viagem, você deve viver isso todos os dias. É difícil, a gente acredita que é difícil porque não viaja. Eu pelo menos não viajo toda hora, né? Adoraria, né? Fazer visita técnica, cabia se ela me convidasse, né? Mas, por que não se proteger? A gente precisa se proteger. Eu sempre falo, a gente tá numa terra que não é nossa. Você vai fazer uma viagem internacional. Não é tua casa, não é tua terra. Então você tem que ir preparado. É muito importante. E quando a gente faz um seguro aqui no Brasil, geralmente a gente consegue um atendimento, às vezes, em português. Então, a gente que viaja muito, a gente já usou de tudo. A gente nunca teve que fazer cirurgia, mas atendimento, hospital, a gente já usou. Então, às vezes, eles disponibilizam um médico. Eu não falo inglês bem, mas um médico que fala espanhol. Então, você tem respaldo. E, gente, é muito sério. A gente precisa se resguardar. Então, se você não tem o dinheiro do seguro, é melhor você nem viajar. Pronto, falei. Mas é uma verdade, porque senão você vai gerar outras despesas, vai se frustrar, vai ter problemas. Tem que programar, né? E aí eu vou te falar, Bia, vou te perguntar, Bia, pra fechar. Tô querendo fazer uma viagem, com quanto tempo que eu preciso me organizar? Por exemplo, daqui a um ano eu vou tirar férias, ou vou presentear a minha equipe de trabalho. Com quanto tempo você precisa para fazer uma programação para que eu venha ter uma viagem legal, com bom custo-benefício? Ou às vezes uma pessoa que quer te procurar para fazer uma viagem em família, ela não tem pressa, mas ela precisa de custo-benefício. A primeira coisa que a gente precisa definir é o destino. Então é muito importante você saber o que é que você quer fazer na viagem. Eu falo que nem o local. Porque muitas vezes você pensa num local, mas não é bem aquilo que você espera. Então é importante ter essa conversa para alinhar expectativas, né? Eu acho que viagem é muito baseado em experiência. Então se você tem uma boa experiência, você volta renovado, você volta satisfeito com aquilo e vê que tudo aquilo que você investiu financeiramente valeu a pena. Com certeza. Então a gente precisa primeiro definir o destino. O segundo passo é comprar passagem aérea. Porque hoje o que mais tem oscilação de preço é passagem aérea. Então, para uma viagem nacional de 5 a 3 meses,
tá ok. É ali um período que os valores estão legais. Para internacional, eu indico sempre de 9 a 6 meses. Depois de 6 meses, a gente já começa a ter uma oscilação maior. Então, é legal se programar para isso. Tem gente que gosta de 1 ano antes já tá comprando, né? Aí uma coisa muito importante, que eu até vou deixar a dica aqui para todo mundo que ouvir esse podcast. Companhia aérea, ela abre o calendário de voos com 1 ano de antecedência. Então, se você gosta de viajar e gosta de ir na internet, se tiver uma viagem para 2028, você tá comprando um sonho. Porque essa passagem aérea não existe ainda. Caramba, é uma boa dica, hein? Porque às vezes vai lá pesquisar o preço, daí vai vendo que tá longe, tá muito barato, vou pagar em 12 vezes. Olha aí. O calendário aéreo, ele abre, depende da companhia aérea, mas 330 dias. Então, a gente coloca 1 ano, e aí você consegue pesquisar. Então, entrei num site e vi um voo para 2028. Vai lá no site da companhia aérea e olha se já tem esse voo, porque não tem. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Dica de ouro. Dica de ouro. E aí, voltando para a programação da viagem, depois que a gente compra a passagem, aí a gente consegue ir com mais calma. Então, a gente vai pensar qual o roteiro, na hospedagem, o que é que a pessoa vai fazer. A gente reserva a hospedagem, aí a gente começa a ver as experiências. Eu tenho, assim, clientes de lazer, né, de viagens. Hoje eu atendo poucos, né, algumas pessoas bem específicas que eu mesma atendo. E assim, até dica de restaurante eu dou. Se a pessoa fala, eu gosto de comer tal coisa, eu falo, peraí que eu vou achar um restaurante pra você viver essa experiência nesse lugar. Que legal. Ai, que legal, Bia, legal. Parabéns por você oferecer tantos diferenciais pro seu cliente. Isso é você ser uma mulher generosa, mas também mostra que você tá no lugar certo, porque você brilha quando você fala, apesar que todo mundo brilha quando fala de viagem, né, minha filha? Mas você tem um plus a mais, porque você trabalha com isso, é diferente. Tô muito feliz em te receber aqui, me sinto muito honrada com a tua presença. Quero que você fale agora pro pessoal de casa, suas redes sociais, aonde te acha. Conta pro pessoal que tá em Curitiba, que pode procurar a Bia, conta tudo. Bom, a minha rede social hoje, o meu principal contato é o Instagram. Então, meu Instagram é bem fácil de decorar. Viagens com Beatriz. Não tem como errar. Que legal. E lá eu mostro a minha rotina na empresa, eu mostro muito das minhas viagens. Inclusive, agora, final de agosto, eu vou pro Chile e eu mostro tudo, gente. Se você gosta de acompanhar a viagem, fica acompanhando meus stories que eu posto tudo, todas as dicas, tudo que a gente faz. E a partir dali, a gente consegue tanto seguir as agências, né, se precisarem entrar em contato, quanto também empresas, se você quiser se conectar mais com a gente, entender o nosso trabalho, pode ir lá no meu Instagram que a gente faz essa conexão. Brasileiros que estão no exterior, pode te procurar? Pode. Deve, meu filho, deve. Procura a Bia. Obrigada, meu bem. Tô muito feliz mesmo, de coração. Obrigada por dividir um pouquinho da tua história, do teu trabalho, de tudo que você faz e que eu já vi que é com muita excelência. Estamos esperando uma filial aqui em Curitiba, hein? Com certeza. Obrigada, de Ana. coração. Foi uma honra estar aqui com você. Você é muito generosa. Você conduz isso aqui com uma energia, uma alegria. Oh, meu bem, obrigada. Muito fácil sentar aqui e conversar com você. Ai, que bom. Fico feliz. Obrigada. Gente, um beijo pra vocês. Já curte, compartilha e tem mais. Nós estamos aqui nessa série especial das protagonistas. Então fica ligado que logo tem mais um episódio. Beijo no coração.